no livro de Hebreus, no capítulo 11, é um resumo sobre a fé. E diz a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 11. Eu vou ler aqui, e diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 2 fala: foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Vê o versículo 6 novamente, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Esse é algo poderoso, amém? Senhor, que a Tua palavra possa ministrar o nosso coração de uma maneira gloriosa, poderosa, maravilhosa, Jesus. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua presença, a Tua misericórdia, Senhor, que esteja conosco nesse culto, não somente fazendo de nós ouvidores da Tua palavra, mas aqueles que vão sair daqui e vão praticar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, deixa hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. A fé que uma vez nos foi dada, segundo a palavra do Senhor, é a ferramenta mais importante que o cristão tem para sobreviver. A Bíblia nos mostra que há uma só fé. Essa característica, quando Paulo diz que há uma só fé, ele está dizendo que há uma só fé em Jesus, no nome de Jesus. Mas a fé, ela se manifesta de algumas maneiras. Por exemplo, lá no livro de Coríntios, a palavra fala que a fé é um dom. Lá no livro de Gálatas, Paulo fala que a fé se manifesta também no fruto do Espírito. E depois lá em Romanos, Paulo fala que cada um de nós recebemos uma medida de fé. Então nós temos uma fé como dom. Dos dons do Espírito tem um dom que é o dom de fé. No fruto do Espírito, nas manifestações que é a bondade, a fidelidade, a benignidade, tem também uma manifestação no fruto da fé. E também tem uma medida de fé. Então, como que nós relacionamos isso para as nossas vidas? Primeiro, quando nós aceitamos a Jesus, Deus coloca em cada um de nós uma medida de fé. Quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito ao serviço na casa do Senhor, porque os dons é para a manifestação do poder, mas o fruto é para o serviço comunitário no corpo de Cristo. Então, quando se manifesta como fruto a fé, é algo que você necessita para servir, para ser útil no reino do Senhor. Como dom, é uma operação de poder e milagre para que aconteça coisas extraordinárias. Quem tem dom de fé, não é uma fé por medida e nem uma fé como fruto. É uma fé que se manifesta em momentos necessários para um grande milagre. E tem vários relatos disso na Bíblia. A fé, como dom, ela não cresce, ela não se expande e nem diminui. Ela está ali. A fé como fruto, ela também
pode ser passiva e nem abstrata. Ela tem que ser movimentada. Ela tem que ser potencializada. Ela tem que ser usada. Porque nós aprendemos na palavra que uma vez o Senhor nos deu uma fé como medida. Cada um de vós recebesse uma medida de fé, uma porção de fé. E eu quero entrar nesse detalhe porque isso aqui é importante. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 38, você vai ver que a Bíblia deixa claramente ali, explícita, que o justo, ele vive exclusivamente pela fé. Não existe outra maneira de você viver uma vida cristã se não for pela fé. E hoje aprendemos na escola bíblica dominical, você que não está vindo, está perdendo aulas preciosas, coisas espetaculares. Estamos aprendendo sobre a vida de Timóteo, Paulo ensinando Timóteo, e ele fala algo para Timóteo, algo interessante, quando ele diz assim: Timóteo, lembra da fé da tua avó Lóide, que foi transpassada para a tua mãe Eunice, e é a mesma fé que habita em ti, e a fé que há em ti não é uma fé fingida, é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Então pode-se ter uma fé fingida? Sim. E pode-se ter uma fé verdadeira? Claro que sim. Tem pessoas que aparentemente parece que tem uma fé verdadeira, mas é uma fé fingida. Ela usa de má fé a fé de outros. Isso a gente vê muito no meio desses falsos profetas e mestres que estão por aí. Ele usa de má fé a fé dos outros. Ele tem uma fé fingida, ele usa a fé dos outros para proveito próprio. E outros que diz que crê, mas na hora que a coisa aperta, a gente conhece realmente a fé. Por isso que Pedro fala que a nossa fé, ela é provada em fornalha aquecida 7 vezes. Porque a fé genuína não se conhece em tempo de bonança, em tempos de que tudo vai bem, que o mar está a favor. A fé genuína é conhecida no momento de fornalha aquecida, no momento de mar raivoso, no momento de águas agitadas, no momento de enfermidade na casa, no momento que o problema chega no lar, no momento de abandono, no momento que alguém te magoa, no momento que alguém calumnia você. A fé genuína, ela surge no meio da prova. Por isso que Deus permite a prova na nossa vida, para que a nossa fé realmente demonstre quem ela é. Segunda coisa que diz a palavra, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em primeiro lugar, o justo viverá exclusivamente e unicamente pela fé. Segundo, diz que sem fé é impossível, não tem como agradar a Deus sem fé. Você pode ser uma pessoa de boa obra, você pode ajudar a caridade, você pode ajudar a velhinha a cruzar na rua, você pode ajudar um menino necessitado, você pode passar alguém, você pode abençoar alguém, mas se você fizer isso sem uma fé genuína, não serve absolutamente para nada. Obra sem fé não funciona, assim como fé sem obra também não funciona. As duas têm que caminhar junto. Então, sem fé é impossível. Aqui já poderia terminar a minha pregação. Não tem como agradar a Deus sem uma fé legítima, sem uma fé genuína. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra e aplicar essa palavra na nossa vida, porque tudo que Deus falou aqui na sua palavra é verdadeira, é real, e eu tenho que ter fé que aquele que falou é fiel e justo para cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele falou e não vai cumprir? Acaso ele disse e não vai fazer? Deus não é homem para que minta. A fé está ligada ao conhecimento. Lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 3, versículo 4, você vai ver escrito lá:
As minhas ovelhas conhecem a minha voz, me ouvem e me seguem. Quanto mais você conhece o teu pastor do Salmo 23, quem aqui conhece o pastor do Salmo 23? O Senhor é o meu e nada me faltará, nada me vai fazer falta. Por quê? Porque eu tenho Ele. E se eu tenho Ele, eu sei que Ele não vai falhar comigo. A fé está entrelaçada a conhecimento. Por isso, mais adiante você vai ver em Romanos capítulo 10, que diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Enquanto há pregadores aqui em cima desse púlpito pregando a palavra, se você tem ouvidos espirituais, a tua fé vai estar firme. Por isso que você tem que olhar para algumas irmãs aqui, anciãs da igreja, que está há 25, 30, 40 anos aqui nessa congregação. Aí você olha para ela e fala assim: o que tem essa irmã que está há tantos anos nessa igreja? É fé. É uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Passaram por lutas, por problemas, por calúnias, foram desprezadas, muitas vezes não entendidas, muitas vezes mal interpretadas, mas aqui estão. E por que estão aqui? Porque a sua fé não está baseada em homens, a sua fé não está baseada em promessas humanas, a sua fé está baseada na palavra de Deus. Aleluia! E isso é algo muito poderoso. A fé também é exclusivamente doada por Jesus. Diz a palavra, Hebreus capítulo 12 e versículo 2, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A fé do mundo, irmão, é uma fé em recursos. Por exemplo, o mundo também tem fé, mas é uma fé natural. Ele tem fé no seu dinheiro, ele tem fé no seu diploma, ele tem fé no seu intelecto, ele tem fé no seu trabalho, ele tem fé na sua empresa, ele tem fé nas coisas naturais. E quando isso se derrumba, quando isso se cai, ele também se desmorona. Por quê? Porque a fé dele é baseada em coisas. A nossa fé não está baseada em coisas. A nossa fé está baseada no autor e consumador dela, que se chama Jesus Cristo. Aleluia! Vem o vento, vem a tempestade, vem o problema, mas nós continuamos firmes na rocha, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quem está firmado nesta rocha? Autor e consumador da nossa fé é Jesus. Por isso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, Paulo dá um conselho para o nosso irmão Timóteo. E qual é o conselho que Paulo dá para o nosso irmão, o jovem pastor Timóteo? Timóteo, guarda a tua fé, cuida bem da tua fé. Se você tem que cuidar de alguma coisa, cuide da tua fé. Porque um cristão sem fé, ele vai ser derrotado na primeira investida do inimigo. Por isso que a palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus capítulo 6, que uma das armaduras do Espírito se chama escudo da fé. E por que temos que ter o escudo da fé? Para que possamos desfazer todos os dardos de fogo do maligno. Satanás, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 364 e picos dias ao ano, Satanás investe contra a vida do cristão. Ele lança dardos de dúvida, ele lança dardos de mentira, ele lança dardos de adultérios, de fornicações, de depressões, de ansiedade. 24 horas por dia ele lança os seus dardos. Mas todos os dias você tem que se levantar, meditar na palavra e tomar o escudo da fé. Quando você toma o escudo da fé, o inimigo vai lançar dardos de fogo contra você, mas o teu escudo da fé te protegerá de todas as artimanhas do Satanás. Paulo continua a dizer: enquanto, lá no livro de 1 João capítulo 5, versículo 4, lute pela tua fé, porque ela é a ferramenta mais importante que você tem. Sem fé você não alcança graça, sem fé você não alcança perdão, sem fé você não alcança milagre, sem fé tua família não é salva,
Sem fé as portas não se abrem. A fé é a ferramenta mais importante. Por isso, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, João fala assim: e essa é a vitória que vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? Ele responde: a nossa fé. Quero profetizar nessa noite que enquanto tiver fé, haverá vitória. Que enquanto tiver fé, haverá vitória. Enquanto tiver alguém com fé, a vitória é certa. Enquanto a fé estiver na tua vida, tu terás vitória. Porque enquanto tiver fé, a vitória é certa. A vitória é garantida. Essa é a vitória que vence o mundo. Sabe por que você é que saída? Porque você tem fé. E essa vitória vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. Isso é algo poderoso. Solta para mim aqui a imagem, por favor. Quando nós vamos lá para o livro de Mateus, a gente aprende algo interessante aqui sobre a fé. Eu queria ler com vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro em Mateus. Capítulo 17, versículo 20. 17 e 20. Leia para mim aí que encontrar em voz alta, por favor. Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade lhes digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Aleluia. Eu preguei isso aqui na quarta-feira passada, pregando sobre isso aqui, e eu trouxe aqui outra vez para vocês. Jesus fala que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, se tornará uma hortaliça. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e achei algo muito interessante. Quando Jesus fala que a nossa fé tem que ser como, não é que é um grão de mostarda. Lembra que eu falei no começo que a cada um o Senhor nos deu uma medida de fé, certo? Aqui está a medida de fé que o Senhor nos deu. Jesus especifica, falando sobre o reino dele, sobre também o momento que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus diz assim: olha, se vocês tiverem fé como um grão, a tua fé não tem que ser um grão, é como é algo parecido, é uma analogia, uma conjectura, não é algo que seja, mas é como. Assim como o Espírito Santo é como o óleo, mas o Espírito Santo é óleo, é como fogo, mas não é fogo, é como água, mas não é água, é como, algo parecido. Então Jesus vem e fala assim: olha, a semente de mostarda é para se tornar uma hortaliça. O que é uma hortaliça, irmão? A hortaliça é algo cultivado. Alguém que tem uma horta em casa vem da palavra horta. Planta aí uma semente e nasce uma hortaliça. Certo? Não é um legumes, é uma hortaliça. A semente de mostarda, ela é a menor de todas as sementes. Lá no contexto de Jerusalém, que Jesus estava falando para pessoas daquele contexto, era a menor de todas as sementes. Sabemos que hoje, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, tem sementes menores do que a semente de mostarda. Só que para o contexto do povo judeu, a menor semente era a semente de mostarda, que era para se tornar uma hortaliça. Só que a Bíblia fala que a mostaça, essa semente, ela rompeu a barreira da ciência e disse assim: eu não quero ser uma hortaliça de 50 a 60 centímetros. Ela não aceitou ser pequena, ela se tornou uma árvore, chega a 4 metros de altura, a hortaliça chamada mostaça. Mas segundo a botânica, isso é impossível. Segundo a biologia, segundo a ciência, isso não pode acontecer. Exatamente é isso que funciona a fé na nossa vida. O Senhor te deu uma medida de fé e falou assim: faça essa fé crescer. Porque para aqueles que creem
Se você permitir que essa fé esteja baseada na pessoa certa, que é Jesus, rouba, não importa o que as pessoas estão falando de você, não importa o que na tua infância falaram para você, você não vai conseguir nada, você é um burro, você é um ignorante, você sempre vai ser uma criança mimada, você sempre vai ser depressivo, nada vai dar certo na tua vida. E quem sabe foi o teu professor, foi o teu próprio pai, a tua própria mãe, quem sabe um abuso dentro da casa, quem sabe uma violação, quem sabe uma traição, uma infidelidade, quem sabe uma frustração profunda te parou no meio do caminho. Aquele sonho que você tinha de ser um grande homem de Deus, de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um empresário, de ser um pai, de ser uma mãe, foi interrompido por palavras que lançaram sobre você e não permitiu você que essa medida de fé crescera. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você que esse grão de mostarda ainda está depositado dentro de você. Você é esse grão de mostarda que não vai aceitar o que estão te falando, estão te dizendo. Eu vou romper e vou ser uma árvore, porque maior é o que está comigo do que aquele que está comigo. Comigo está o braço de carne, mas comigo está o braço de Jeová. Se o mundo está conseguindo, porque nós que somos filhos de Deus não estamos conseguindo. Coloque a tua fé para trabalhar por você. Como cresce o grão de mostarda? Quando se coloca na terra, quando se cultiva, quando se rega, ela vai crescendo. A fé é como uma pessoa que vai no ginásio, que vai na academia. Ele chega lá, magrelinho, fraquinho, aí ele começa a levantar uns quilinhos, né? Quem já foi? Aí tem um instrutor que fala, você tem que fazer todos os exercícios para você sentir. Aí ele faz, você fazer aqui, você fala, isso aqui não é nada, ela está tão levinha, você faz. Não, eu quero mais peso. Ele fala, não, só isso aqui mesmo. Eu lembro quando eu cheguei, eu fiz muito isso hoje, uns 4 anos que eu não faço. E eu cheguei lá, o cara me deu uma barra. A barra, para você fazer o peitoral, só a barra, eu acho que pesa 7 a 10 quilos, só a barra. Aí ele me deu a barra e falou assim, deita aí e faz assim, 3 séries de 10, olha lá. Aí eu falei, não, mas tá muito leve. Ele falou, não, faz com, não, com isso aí só. Aí depois as costas, depois você faz bíceps, tríceps, vai lá, vai fazer. Não tô sentindo nada. Irmão, no outro dia, você vai se levantar lá quando você está doido. Você não consegue baixar, você não consegue levantar. O que aconteceu? Os teus músculos sentiram. Quando você levanta peças, o peso, o teu músculo vai se rompendo, para que vá crescendo, para que vá se expandindo. Ele primeiro tem que romper, por isso que sente dor. A fé é do mesmo jeito. Comece usando a tua fé com coisas pequenas. Se você não exercitar a tua fé com coisas pequenas, quando vier desafios grandes, você não vai ter força suficiente para vencer essa batalha. Então comece exercitando a tua fé em coisas pequenas. Como assim, pastor? Eu estou com uma dor de cabeça, eu sei que se eu tomar o remédio, eu vou ser curado pelo remédio. Mas porque antes de tomar o remédio, você não ora primeiro? Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas chagas eu fui curado. Então cura a minha enfermidade, Senhor. Eu sei que um pequeno remédio pode me curar, mas eu quero crer e creio que o Senhor também pode me curar. E quantas vezes o Senhor faz milagre? Vai exercitando a tua fé em coisas pequenas. Senhor, eu vou em tal lugar e quando eu chegar lá, aconteça isso, mas é uma bobeira, mas que funciona. Aí acontece, uau, aconteceu, deu certo. A minha esposa, eu lembro que quando nós fomos casados, ficava fazendo uns bobeirinhos, parece, né? Se ele é para mim, Senhor, que ele venha com a calça azul e com a camisa branca. E eu não sei o que aconteceu lá em casa, o bobão tinha que vestir uma calça azul e uma camiseta branca. Aí ela falou, não, mas agora vem com a camisa azul e a calça vermelha. Eu não sei onde entrar uma calça vermelha, aparece uma calça vermelha na igreja. Não foi isso, sabe? Nunca não vejo calça vermelha, mas... Então você fica olhando que a fé exercitada com pequenas coisas, e quando chega um desafio maior, você tem fé suficiente para quê? Para aquele desafio. Porque você está robusto, tua fé está crescida.
que não se deu por vencida, rompeu a barreira do impossível e se tornou uma árvore. E quando você se torna uma árvore, você não é somente um abençoado, você agora começa a abençoar a outros. Sabe por que Deus quer que você rompa, que você cresça? Porque você crescendo, diz a palavra, que essa árvore se torna de sombra para os demais. E alguém fala assim, mas é uma mostarda, não pode crescer tanto como que chegou aonde chegou. Mas era um menino ranhento, hoje é um pastor, pregador da palavra. Como pode isso? Ele rompeu e disse, eu não aceito ser um arbusto ali, rastejando na terra, eu serei uma árvore. E é isso que acontece com aqueles que atrevem a crer no Deus de promessa, no Deus de aliança. Você não é o que falaram que você é, você é o que Deus está falando que você é. Você é o meu filho amado, eu te chamei, do ventre da tua mãe eu te escolhi, te coloquei como profeta no meio das nações, te dei a graça que você não merecia, te dei um perdão que você não merecia, te dei um amor que ninguém mais nessa terra podia te dar, te chamei com cordas de amor, te trouxe ao meu lado, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi a ti. E não importa o que disseram, me falaram, olha, mas esse não serve para nada, Senhor. Ele é um fracassado, ele não conseguiu terminar os seus estudos, ele não conseguiu seguir a sua carreira, ele não conseguiu terminar a universidade, ele não conseguiu nada, um semi-analfabeto. O Senhor olha e fala assim, eu não olho como olha o homem olha a aparência, o homem olha o currículo, mas eu olho o coração. E eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus não errou com nenhum de nós. O momento de pecado e de erro não define quem você é. Mas eu errei, eu falhei, eu me equivoquei, eu fiz coisas que não devia fazer. Mas o Senhor está dizendo, eu já sabia que você ia fazer isso, mas assim mesmo eu te escolhi, te dei o meu nome, você é meu, e ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Essa fé te mantém firme na promessa. O que te chamou é o que vai fazer. Então termino aqui nesta noite para nós participarmos da ceia do Senhor. Tem pessoas que têm pouca fé. Não é que não tenha fé, tem pouca fé. Qual é o problema da pouca fé? O problema da pouca fé é que quando o desafio chega grande na tua vida, a tua pouca fé não vai te ajudar. Lembra de Pedro? Eu sempre trago Pedro. Ele falou, Jesus, se é o Senhor que está vindo nas ondas do mar aí caminhando, deixa que eu volte ao encontro. Jesus falou, vem. E Pedro colocou o pé para fora da água e deu alguns passos e começou a afundar. E por que Pedro começou a afundar? Deixa eu conjecturar aqui. Não está escrito na Bíblia, mas deixa eu pensar. É porque a fé de Pedro era uma fé pequena, ou era uma pouca fé. E essa pouca fé era para 5 passos, não mais que isso. É igualzinho uma árvore de fruto, manga, qualquer um, jaca. Para você pegar as frutas que estão lá em cima, você precisa fazer 2 coisas: ou subir na árvore, ou ter uma vara grande que chegue lá. Eu sempre digo que essa vara grande que chega lá em cima é a fé. Todo mundo pega os primeiros frutos porque é o alcance da mão, mas para alcançar os frutos melhores e maiores, você precisa de uma fé que alongue, que seja a extensão da tua vida. Por isso que a fé chama as coisas que não são como já se fossem. Pedro tinha fé para 5 passos, acabou a fé e afunda. E diz a palavra aqui, Mateus capítulo 8, versículo 26, por que temeis homens de pouca fé? Então na Bíblia a gente vê pessoas de pouca fé. Mateus 16, 8. Depois Mateus 14, 31 fala que tem homens de pequena fé. Por que temeis homens de pequena fé? Mateus 8, 26. Mas lá em Mateus capítulo 15, versículo 28 diz que tem homens
de grande fé. Eu estou falando para aquela mulher que não era nem da religião judaica. Glória a Deus. Chega até Jesus e fala: minha filha está endemoniada, preciso que o Senhor ore por ela. Aí Jesus olha para ela e fala assim: não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Se fosse hoje, Jesus estaria preso. Misoginia. Aí, mas ela fala para Jesus: olha, Jesus, eu não estou pedindo o pão dos filhos, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do Senhor. O que eu estou pedindo para o Senhor é migalha. O pão pode dar para eles, porque, irmão, a migalha de Jesus é melhor do que a fartura do mundo. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, grande é a tua fé. Então existem pessoas de pouca fé, existem pessoas com pequena fé, e as pessoas de pouca fé e de pequena fé eram seguidores de Jesus, eram discípulos. Como que tu pode andar com o autor e consumador da fé e não ter fé? E pessoas que não andam com Jesus, que não vivem com Jesus, Jesus elogia: grande é a tua fé. E também existem pessoas com tanta fé. Olha o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10. Para o centurião. O centurião chega até Jesus e fala: ah, Jesus, estou com o meu servo lá ruim, está quase morrendo. Faça uma oração para ele ser curado. Jesus falou: eu vou lá na tua casa. Ele falou: não precisa não. Eu conheço sobre a autoridade. Eu falo para os meus soldados, vai, eles vão, eu falo para eles vêm. Basta somente uma palavra tua, Jesus, e o meu servo será curado. Aqui é onde o Senhor está. Jesus olha para ele e fala assim: nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Pergunto para vocês nessa noite: como é que está a tua fé? Pequena? Ah, não vai dar certo, eu já tentei. Eu não sei, irmão, principalmente quando eu vejo um jovem desanimado. Não sei. Gente, você tem um futuro pela frente. Deus te deu duas pernas, te deu duas mãos, te deu dois olhos, olfato, te deu audição, te deu visão. O que te falta? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa cota racial diz assim: não, eu sou negro, então eu tenho que ter uma facilidade para entrar na universidade. Ué, você não tem o mesmo raciocínio? O sangue que corre na vida do branco não é o mesmo sangue que corre na vida do negro. Por que eu tenho que ter mais facilidade que os outros? Olha que eu sou de origem negra também. Mas por que não vou facilitar? Porque o que está dizendo para você? Você é um incapaz. Você não pode pela cor da tua pele. O que é isso? Os mesmos neurônios que tem o branco tem o negro. As mesmas características que tem o branco também tem o negro. Não, e por que tem que dar uma cota racial para uma cota? E por quê? Se todos nós temos um cérebro de tamanho normal, que pensamos de uma forma normal, você não precisa da misericórdia nem ajuda de ninguém, você precisa da bondade e estabelecer tua fé em Jesus Cristo. Eu conheço os brancos que são serventes de pedreiro, e eu conheço negros que são juízes, que são homens de negócios, que têm empresa, que são cantores famosos, que têm negócios, que são advogados fortíssimos. Inclusive, nós temos aí, que foi já jubilado, né? Joaquim Barbosa, que chegou ao Supremo Tribunal da República aqui no Brasil, um juiz que hoje é aposentado. Nós precisamos colocar nossa fé em Jesus e ser como um grão de mostarda. Eu não aceito, segundo a biologia, eu vou ser pequeno. Segundo a biologia, segundo a genética, segundo a circunstância, eu sempre vou ser o que sou. E o Senhor me está dizendo: deposita a tua fé em mim, porque eu posso fazer de uma estéril mãe de filho, eu posso fazer de um moribundo, de um mendigo, príncipe. Eu posso fazer de alguém sentado no lixo,
ó Davi. Aí vem a palavra: unge a minha cabeça com azeite. O Senhor te ungiu, o Senhor te chamou. Coloque a tua fé. Você não tem que estar aí padecendo. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Qual o futuro que darei aos meus filhos? Como será isso? Como será aquilo? Põe a tua fé em Jesus. O salmista Davi nos ensina algo lindo. Fala assim: olha, ontem eu fui jovem, hoje eu sou um velho, mas eu nunca vi um justo, aquele justo que vive pela fé. Eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Oh, na basura candaraia. Tem alguém aqui que foi justificado pelo sangue de Jesus? Então rompa a barreira e diga não. Rompa. Você ainda pode conquistar. Você ainda pode conseguir. Caleb vem e reclama para Josué. Diz: Josué, eu quero a terra no qual Moisés um dia me prometeu. Eu quero a minha porção de terra. Eu tinha 40 anos quando eu mantive firme na minha fé. Hoje eu tenho mais de 80, mas a minha força é a mesma ou maior do que quando eu tinha 45 anos. Dá-me a terra dos gigantes. Ele não pediu qualquer terra, ele pediu a terra do gigante, Hebron. Dá-me a terra dos gigantes, porque eu conquistarei. Aí alguém fala assim: então ele tinha a mesma força. Não, fisicamente ele não tinha a mesma força. É impossível uma pessoa de 40 anos ter uma de 80 com a mesma força de 40. Não é impossível isso. Mas ele era como um grão de mostarda. Ele disse: não, o Senhor me prometeu. E ainda antes que eu morra, eu conquistarei, porque eu mantive firme no propósito. Quem aqui está mantendo-se firme no propósito? Então mantenha-se a chama do teu sonho acesa. Mantenha-se a chama da convicção acesa. O Senhor que começou a boa obra ainda não terminou na tua vida. Por que você parou se Deus ainda não te mandou parar? Por que você está desanimado se o Deus que te chamou está dizendo: mantenha-se o entusiasmo, eu estou na frente, sou eu que abro porta, sou eu que faço acontecer, não importa a circunstância ao redor de ti, eu continuo sendo Deus que caminho sobre as águas, eu continuo sendo Deus que caminho no meio do fogo, eu continuo sendo Deus de promessas e de alianças. E nesta noite você possa usar a tua fé e romper a barreira do impossível e dizer: não, eu serei. Guarda a tua fé. Termino com o último versículo lá no livro de Judas. Não tem capítulo, só tem um texto no livro de Judas. E em um dos versículos, Judas fala assim: aos irmãos, lute pela tua fé, peleje pela fé. Lute. Se você tem que lutar por alguma coisa, é pela tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ver irmãos aqui prosperados. Eu quero ver jovens aqui se formando. Eu quero ver jovens aqui alcançando. Eu quero ver empresários no meio dessa. Quem recebe aqui, eu estou profetizando nessa noite. Eu quero ver homens de negócio aqui nessa igreja. Eu quero ver missionários aqui nessa igreja. E sabe por que Deus vai te levantar como empresário, como comerciante? Porque você vai dar sombra para pessoas necessitadas. Tem pessoas que precisam de você. Vão alcançar sombra de baixo. Se você crescer em fé, eles vão alcançar sombra. Você é canal de bênção. Eu profetizo que você vai alcançar os seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos em Cristo Jesus. Você tudo pode em Cristo que te fortalece. O que te chamou não errou com você. Enquanto a vida é esperança, mantenha-se firme no propósito. Volte outra vez. Se tem que voltar a estudar, volte a estudar novamente. Se tem que voltar outra vez a crer, a fazer alguma coisa, volte a fazer outra vez. Insista, não pare no meio do caminho. Coloque a tua fé para trabalhar por você. Eu quero ser um missionário. Então coloque a tua fé para trabalhar por você. Eu quero ser um pastor. Coloque a tua fé para trabalhar por você. Eu quero amanhã dirigir uma igreja. Coloque a tua fé para trabalhar por você. Não fique estagnado. Não pare no meio do caminho. Não, é que falaram que eu sou isso. Mas o Senhor está dizendo: se você romper a barreira, você se tornará uma árvore. Quem sabe você foi chamado para ser um zero à esquerda.
está na frente, qualquer zero se torna uma potência, sim ou não? Se você coloca 1 na frente de qualquer zero, se torna 10. Se você coloca mais zero, se torna 100. Se você coloca mais zero, se torna 1000. Se você vai colocando zero, se torna milhões, bilhões, trilhões. Se Jesus estiver na nossa frente, o zero à esquerda, que somos nós, vamos galgando vitória, vamos subir nas alturas. Aleluia, diz a palavra. Aleluia.